Olá a todos, eu sou o Jarbas Domingos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Jurisprudência Comentada. E hoje nós vamos falar dos tribunais, isso mesmo. Para falar de jurisprudência tem que falar de tribunal. Então eu preparei esse episódio para esclarecer um pouco para todo mundo quem é que faz, quem são esses órgãos que fazem a jurisprudência que a gente vai analisar mais adiante. Bom, o primeiro ponto é definir o que são os tribunais, o que é um tribunal. A gente sabe mais ou menos, no cotidiano, o que é um tribunal, mas tecnicamente eu vou trazer uma ideia que vai ajudar muito todo mundo a entender o que é um tribunal. Tribunal é o quê? Primeiro, é um colegiado, é um conjunto, é um grupo, é uma turma de juízes. E o que são esses juízes? São autoridades, são autoridades públicas com poder de decidir situações na vida de uma pessoa com repercussão jurídica. Como assim? São pessoas, são autoridades que podem tomar decisões que vão impactar nos direitos de uma pessoa. Então, basicamente, isso que é um tribunal. Um tribunal é um colegiado de juízes, ok? E juiz, a gente sabe que agora é uma autoridade com o poder de decidir situações na vida de uma pessoa que vão ter impactos nos seus direitos. Já sabemos o que é um tribunal, não é? Então, agora, o segundo ponto. Onde estão esses tribunais? Onde que eles ficam localizados na estrutura administrativa do poder público, de modo geral? Bom, se a gente for falar propriamente de tribunal, eles estão só no poder judiciário. Lembrando que existe o poder legislativo e o executivo. Mas aqui no Brasil a gente tem uma estrutura que também é um tribunal que está ligado ao poder legislativo. Explico. Nessa primeira hipótese que eu estou trazendo, são os tribunais que todo mundo já conhece. O Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por julgar recursos em matéria constitucional. A gente tem o Superior Tribunal de Justiça, que tem a competência parecida do Supremo Tribunal Federal, mas ele julga recursos em última instância, quando de uma violação na legislação federal. A gente tem, abaixo desses tribunais, a gente tem os tribunais de justiça, que são da justiça comum, que é o que a gente está mais acostumado a ver. O juiz da comarca, depois tem o desembargador. Esses desembargadores compõem os tribunais de justiça. Também tem os tribunais regionais federais, que são responsáveis por decidir processos que envolvam causas da competência da União. Então, por exemplo, uma autarquia federal, o INSS. Quando alguém entra com uma ação contra o INSS, ele é julgado na Justiça Federal. Por quê? É uma autarquia federal. Então, é ali que se julgam essas demandas. E a gente tem também aquela segunda hipótese que eu apresentei para vocês, que são os tribunais ligados ao poder legislativo. E quais seriam esses tribunais? Os tribunais de contas. Exatamente. A gente tem alguns tribunais de contas. Temos o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas municipais, que não são muitos. E também a gente tem o Tribunal de Contas, que também não são muitos, mas é bom saber que existem, são os tribunais de contas dos municípios. Explicando, o Tribunal de Contas da União, ele é responsável por avaliar toda a movimentação de dinheiro federal. Então, se tem algum ente público, algum órgão público que usa dinheiro federal, ele presta contas para o Tribunal de Contas da União. Então, não necessariamente é um órgão público federal que vai ser avaliado pelo Tribunal de Contas da União. Pode ser um órgão estadual, desde que ele use dinheiro federal.
né? Então, contratos administrativos realizados com o dinheiro federal, quem avalia é o Tribunal de Contas da União. A mesma regra vale para os tribunais de contas dos estados. Se o dinheiro é de um estado, é aquele Tribunal de Contas daquele estado que vai avaliar, ok? Então, um Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro ele vai avaliar, né, todos os contratos, todas as movimentações financeiras com o dinheiro do estado do Rio de Janeiro. Agora, e os municípios? Né? Bom, no Brasil, a gente só tem 2 tribunais de contas municipais, que são do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, todas as movimentações financeiras, os contratos do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo, são avaliados por esses tribunais, tá? E os outros municípios, Jarbas, quem que avalia? O Tribunal de Contas do Estado mesmo, ok? Então, por exemplo, um município, vamos dar um exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro. O meu município, Resende, quem avalia toda essa movimentação, essas contratações aqui do município de Resende? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tá? Mas a gente tem 3 estados que têm um regime diferenciado, né? Tem um tribunal híbrido, vamos dizer assim, né? É um tribunal estadual, mas que só avalia movimentação financeira, contratos dos municípios, né? Então a gente tem o Tribunal de Contas dos municípios, não é? O estado da Bahia, o estado de Goiás e o estado do Pará. Eles têm o Tribunal de Contas do Estado, que avalia só a movimentação de dinheiro do Estado, e eles têm também os Tribunais de Contas dos municípios, que é um órgão estadual, mas que avalia só as contas dos municípios. Por exemplo, a capital desses estados, ela é avaliada por quem? Não pelo Tribunal de Contas estadual, mas pelo Tribunal de Contas dos municípios. Isso é uma curiosidade que é interessante saber, né? Então, eu espero que com esse episódio tenha ficado claro para todo mundo o que são os tribunais, onde eles estão distribuídos e, brevemente, o que cada um faz, não é? Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que são tribunais de última instância, né? Um para avaliar questões constitucionais e outro para avaliar questões legais. A gente tem os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, sendo que os primeiros eles vão julgar questões relacionadas à competência da União, né, competência federal, né, questões envolvendo autarquias federais, empresas públicas federais, por exemplo, a Caixa Econômica, né, e os tribunais de justiça vão avaliar todo o resto, né, todo direito, toda questão é avaliada por um tribunal de justiça. E a gente tem também os tribunais de contas, que eles avaliam, eles julgam o quê? Movimentação financeira, contratos administrativos, convênios, todos esses instrumentos são avaliados pelos tribunais de contas. Lembrando que tem o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, temos 2 municípios que têm tribunais de contas municipais e 3 estados que têm tribunais de contas dos municípios. Bom, por hoje é só. Se vocês gostaram desse conteúdo, né, fique à vontade para comentar, compartilhar, né, mandar isso para frente, para que todo mundo possa saber cada vez mais sobre a jurisprudência do Brasil. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade avaliando, agora sim, como eu tinha prometido no final do primeiro, questões pontuais sobre licitações, sobre contratos administrativos e sobre servidores. Até a próxima!